Como eu te falei, eu estou em treinamento para ser um juiz. Minha faculdade está quase completa. Eu estou trabalhando em estágio remunerado com um médico legista bem conhecido na área de Washington. Tudo isso mudou algumas horas atrás, quando eu fui demitido do cargo por me recusar a participar de um acobertamento. Mesmo que eu tenha sido alertado sobre as consequências de vazar qualquer informação sobre este caso, a minha consciência não ficaria bem se eu ficasse quieto. Isso é algo que as pessoas precisam saber. Há alguns dias recebemos um telefonema da polícia do metrô sobre um possível corpo coberto na linha vermelha. Desde que comecei a trabalhar como legista, temos respondido algumas chamadas no sistema do metrô. A primeira vez foi uma mulher que tropeçou em uma mala de alguém ao tentar ultrapassá-la nas escadas rolantes. Ela acabou com o pescoço quebrado. 2 vezes fomos chamados por um ataque cardíaco. E mais uma vez para um assalto tarde na noite. O pobre rapaz foi esfaqueado várias vezes no pescoço, mesmo ele tendo entregado a carteira e o relógio para o assaltante. Até agora, eu não vi nada especificamente sangrento e foi um pouco decepcionante quando disseram que era apenas um cara caído no trem. Quando chegamos, os paramédicos já estavam em cena. Então nós achamos que fosse apenas um mal-entendido e fomos para fora prematuramente. Mas a fita da polícia bloqueou toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista, no topo das escadas rolantes, poderíamos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos estavam do lado de fora, e eles não estavam fazendo realmente nada, exceto discutindo e apontando para um corpo caído contra a janela de dentro. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos ficar um pouco para dar uma olhada no que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, houve um pouco da conversa entre os 2 paramédicos. Uma vez que eles nos viram, eles rapidamente concordaram que o homem estava morto e logo saíram de cena para nós analisarmos. É evidente de que esta era uma chamada que eles não queriam lidar. Eu podia sentir isso. A polícia também não era de muita ajuda. Eu conversei com uns poucos policiais na cena enquanto o Doc entrou para dar uma olhada no homem do trem. Um dos detetives comentou que não havia sinais de assassinato. Não há sinais de assassinato. Todas as testemunhas disseram que o cara simplesmente se sentou como todos os outros passageiros e parou de respirar em seguida. Causas naturais, talvez? Muito cedo para dizer. Olhe para isso. Disse Doc para mim quando entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem estava dormindo, como qualquer passageiro faz quando sua parada ainda não está perto. Essa cidade está ficando cada vez mais bizarra. Olhar pro quê? Os olhos. Você lembra do último caso que teve aqui? O cara foi esfaqueado várias vezes na barriga. Não sei o que esperar mais. A cabeça do homem estava para frente, com o queixo no peito, de modo que eu tinha de me ajoelhar para dar uma olhada em seu rosto. Quando fiz isso, o Doc começou a falar Ele não alto respira, consigo mesmo, não tem pulso e sua como pele ele está costumava gelada. fazer, apenas se O passando tempo sua da lista morte é mental. de 6 a 8 horas atrás. Estou no corredor do trem, tentando fazer uma análise com uma lanterna, já que a pouca iluminação do trem não estava ajudando muitas coisas. Os olhos do homem estavam abertos e ele parecia estar olhando para mim. Não é raro, por isso eu me inclino mais para perto na esperança de descobrir o que o Doc queria que eu visse. E então, o cadáver piscou. Eu dei um salto para trás tão rápido quanto um mangusto pularia para se afastar de uma cobra. Exatamente. Tem que ser apenas um espasmo muscular, certo? Eu também pensei nisso. Mas veja. Ele pega o cara pelo cabelo e puxa sua cabeça para trás. Com a outra mão ele acena o dedo na frente dos olhos abertos do homem, que em seguida começaram a acompanhar como o Doc move o dedo para a esquerda e para a direita. Então o homem olhou para mim e piscou novamente. Você já viu algo assim antes, Doc? Não. E ele está morto? Morto como uma porta. Deixamos o oficial encarregado sabendo que não foi possível determinar a causa da morte. Uma necrópsia completa deveria ser feita para fazer qualquer tipo de determinação. Ele fez uma nota no relatório que esse corpo tinha uma tendência a segui-lo com seus olhos e ocasionalmente piscar. Extraoficialmente, ele me contou que o caso inteiro o incomodava. O homem, segundo ele, não tinha qualquer identificação,
cartões de crédito, relógios, joias, um telefone ou até mesmo dinheiro. Tudo que eles descobriram sobre ele foi um pequeno bilhete de metrô e um guardanapo em seu bolso. Ok. Vamos voltar pro escritório, Doc. Ok. Pra ser sincero, o modo como aquele cadáver me olhava estava me incomodando um pouco. Eu te entendo. Temos de ser o mais profissional possível para lidar com casos assim. Eu sei. Uma vez que estávamos de volta ao escritório, nós vestimos os macacões de exame e eu fui responsável por despir o corpo. O cadáver me olhava o tempo todo enquanto tirava seu terno. Ele até piscou para mim uma vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre o vestiário. Primeiro, ele não estava usando roupas íntimas. Normalmente as pessoas usam uma camiseta, boxers ou cueca e meias. Esse cara não usava nenhuma dessas coisas. Mas por alguma razão, ele tinha 2 cintos, um sobre o outro. Iniciarei a gravação e o procedimento. Disse o Doc. Eu observava como o Doc fazia incisão e fazia uma nota mental de sua técnica perfeita, para que eu pudesse tentar fazer melhor da próxima vez. Eu estou lhe dizendo, o Doc é um verdadeiro artista. Em seguida, veio o agradável som de estalo quando a caixa torácica foi arrombada. Enquanto isso acontecia, os olhos do homem nos observavam. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Durante a hora seguinte, Doc fez anotações do exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos. Tudo bem. Agora, vamos dar uma olhada em sua cabeça. Eu quero ver o que está causando o movimento dos olhos. Você se importa se eu vendar os olhos dele? Tentei permanecer tão profissional quanto pude, mas o piscar constante daquele cadáver me enervava. Ok. O Doc autorizou. Por isso, tomei um pouco de fita de sutura e trabalhei até a coragem de fechar manualmente as pálpebras do cara. Imediatamente ele começou a se mover. Todo seu rosto estava convulsionando e contorcendo-se, tentando se libertar da fita. Acho que ele não gostou da ideia, disse Doc. E ele então tirou a fita dos olhos do homem. Os movimentos violentos pararam e imediatamente o homem piscou para Doc. Isso não é normal, eu disse. Há sempre uma razão científica para tudo. E é o nosso trabalho encontrar. Mas ele estava lutando para tirar a porra da fita dos olhos. Eu acho que ele quer ver. Agora você deseja remover o crânio ou quer que eu o faça? Não, eu acho melhor você fazer. Ok, eu faço então. O bastardo continuava a sorrir enquanto Doc abria o crânio dele. Ele estava olhando para mim, piscando seu olho esquerdo depois de seu olho direito. Eu ouço o som do estalo familiarizado causado pelo tom de um crânio que estava sendo puxado para fora. Uau! Caramba! O que foi? Acho que você deve ver isso. Eu pergunto, enquanto ando ao redor da maca para ver o que estava acontecendo. E os olhos do homem me seguem, é claro. Puta merda. Não tem cérebro. Doc? Agora não. Arrume suas coisas e vá para casa. Mas, Doc... Vá logo. Eu ligo para você mais tarde. Isso não é um pedido, é uma ordem. E não diga nada a ninguém. Eu vou terminar de limpar isso. Ele diz isso enquanto discava um número no telefone. Eu faço meu caminho até a porta, sabendo que o homem está olhando para mim. O Doc nunca me ligou de volta. Cada vez que eu tentava contato, caía na caixa postal. Tentei voltar no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio. Disseram que era para eu guardar novas instruções e que receber licença remunerada. Isso foi há 4 dias. Esta manhã, eu ouvi uma batida na minha porta. Era um homem que disse que ele estava no escritório do médico legista, mas parecia que ele trabalhava com a CIA, FBI ou NASA.
Ele perguntou se poderia entrar para conversar. Eu abri a porta para deixá-lo entrar. E quando eu fiz, eu notei que havia mais 2 homens vestidos de forma semelhante sentados em um carro preto do outro lado da rua. Em sua pasta, havia o arquivo para o caso do homem no trem. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e as piscadas foram removidas. Não houve menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente. Esse arquivo já tinha a assinatura do Doc, e aquele homem estava pedindo para eu assinar também. Eu tento dizer a ele que o arquivo está errado, mas ele levanta a mão para me impedir de falar. Essa é a forma como aconteceu. Agora assine, disse ele. Eu pergunto sobre o Doc. Eu quero saber por que não tenho notícias dele. Ele diz que o Doc se foi. A forma como ele disse isso me fez pensar o pior. Eu me recuso a assinar e peço para falar com o diretor do escritório do médico legista. O homem me informa que seria impossível e que eu seria demitido. Mas demitido não foi a palavra que ele usou. Ele disse executado. Não mencione isso a ninguém, ou terá consequências graves, disse o homem. Eu pedi para ele se retirar. Assim que a porta se fechou atrás dele, eu arrumei uma mochila e saí. Vi que um carro preto estava estacionado no final da minha rua. Para me certificar de que não estava sendo seguido, eu mudei de direção várias vezes. Quando me senti seguro o suficiente, eu entrei em um bairro residencial próximo e encontrei o sinal de Wi-Fi livre. Acho que algo de estranho está acontecendo aqui em Washington. Talvez em outros lugares também. Eu não sei o que poderia ser. Mas eu sinto que Doc e eu vimos algo que não poderíamos ter visto. E agora estamos em perigo. Eu encontrei o número da casa do Doc. Quando eu liguei, fui direto para a caixa postal. Tentei deixar uma mensagem para ele, mas quando comecei a falar, a linha foi cortada. Alguém deve estar monitorando meus telefonemas. É possível que o meu carro esteja grampeado também. E agora eles sabem exatamente onde estou. Mais uma vez, talvez eu esteja paranoico. Talvez haja uma explicação completamente ilógica para o cadáver que pisca e sorri. Eu não posso imaginar como algo assim poderia existir ou por que existiria. Estou realmente assustado com tudo isso. Eu decidi que a única coisa a fazer seria escrever isso e mandar a todas as pessoas que conheço. Espero que essa informação chegue a alguém. Se você recebeu esta mensagem e não recebeu outro e-mail meu até amanhã, então provavelmente eu estou morto. E você saberá que o que eu escrevi é verdade.